Olá, este é o programa Eventos Finais. Aqui você fica sabendo sobre os últimos acontecimentos proféticos e sobre a volta de Jesus. Capítulo 9. Leis dominicais. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Deus denuncia Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de sua fornicação. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do 4º mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo, porém em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e o seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o 7º dia. O sábado, o grande ponto em conflito. Na peleja a ser travada nos últimos dias estão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto em conflito, pois o mandamento do sábado, o grande legislador, se identifica com o Criador dos céus e da terra. Certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo 31, verso 13. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabeis que dia é o sábado? Mas parecem saber quando chega o domingo, e têm manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. O movimento da lei dominical na década de 1880. Por muitos anos temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país, e agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedida graça e poder a seu povo. Deus vive e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo que subia do nascente do sol gritou para eles, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Isto aponta para a obra que temos de fazer agora: clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. Defensores da lei dominical não compreendem o que fazem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas, os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde pretendem a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduzir na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa.
Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que imponha a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Combater as leis dominicais pela pena e pela voz. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora trazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Quando nossa nação renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais e os homens em posições de confiança ficarão furiosos com um pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical. Satanás dá a sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. O protestantismo e o catolicismo agirão de comum acordo. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina e será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É um protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo.
o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. As leis dominicais honram a Roma, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponham seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí, a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Roma recuperará a supremacia perdida. Ao aproximar-nos da última crise, é de vital importância que existam entre as instrumentalidades do Senhor harmonia e união. O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Leis impondo a observância do domingo como o sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Uma lei dominical nacional significa apostasia nacional. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais, por um decreto que visará impor uma constituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor do seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. A apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado de proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse dia espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo.
A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. O mundo inteiro apoiará a legislação dominical. Os ímpios declaravam que tinham a verdade e que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. O mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. Caro amigo, está chegando o tempo em que a fidelidade a Deus será provada não apenas pelas palavras, mas pelas escolhas diárias de cada pessoa. O grande conflito sempre girou em torno da adoração. Em que estará nossa lealdade quando o mundo inteiro pressionar para que sigamos tradições humanas acima da palavra de Deus? A crise final não começará primeiro nos tribunais ou nos governos, ela começa agora no seu coração. Quem não aprende hoje a obedecer a Deus nas pequenas coisas terá dificuldade de permanecer firme nas grandes provas. A Bíblia declara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está chegando o tempo em que a fidelidade a Deus será provada não apenas pelas palavras, mas pelas escolhas diárias de cada pessoa. O grande conflito sempre girou em torno da adoração. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus quer preparar o seu caráter antes que venha a tempestade. Não basta conhecer a verdade, é necessário viver a verdade. Não basta guardar o sábado, é necessário ter o coração rendido a Cristo. Quando as leis dominicais forem impostas, muitos abandonarão a fé por medo, pressão familiar, perdas financeiras ou perseguição, mas Deus terá um povo fiel que permanecerá firme ainda que o mundo inteiro escolha o caminho oposto. E você, já decidiu de que lado estará? Nenhuma lei humana pode separar aquele que está firmado em Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Eventos Finais.